Muita alegria. Hoje eu anuncio que esse vai ser o milésimo shiur enviado no ar, Bezrat Hashem. Então, um Mazal talvez especial para todos que escutam, participam, apoiam, divulgam. E um agradecimento especial a Hashem, Shechianu Vekimanu, Givianu Lismanazé, que a gente pôde chegar nesse momento. Pode parecer uma besteira, que diferença faz 999 para 1000, mas a Torá dá importância para números redondos. A gente já viu isso algumas vezes. Então, agradecer a Hashem e pedir para que logo, logo a gente complete mais 2000. Quem fez um tem que agora desejar o dobro e aumentar na qualidade, na quantidade, e todos aqueles que escutam, gostam, possam divulgar para os seus amigos, porque realmente a internet facilitou muito para a gente poder divulgar a Torá, estar conectado com a Torá, não importa onde você esteja. Muita gente fica ouvindo notícias no carro e Baruch Hashem substituíram isso por shurim de Torá, hoje não faltam. Então é uma alegria poder participar dessa geração que a gente tem essa oportunidade, que eu estou dando um shiur aqui para as pessoas que estão aqui presentes. O foco são vocês, mas ao mesmo tempo poder compartilhar com outras pessoas que por algum motivo não podem estar aqui presentes. Baruch Hashem. Então, o shiur de hoje, a gente está no dia 17 de Tammuz. E a gente começa agora o período mais triste do nosso calendário. Ele se intensifica um pouco mais para frente no Rosh Chodesh Av, que a gente ia até chegar o primeiro dia de Av até o dia 9 de Av, que é o Tisha B'Av. Então, ontem perguntei para alguém como que você está. Ele fez assim com a mão, né? Altos e baixos. Falei, que bom, né? Porque a tela no monitor lá no hospital, quando está reta, não é um bom sinal. Então, no nosso calendário também temos os altos e baixos. A diferença é que a Torá dá para a gente todo o suporte e ensina a gente como a gente aproveitar a melhor maneira desses eventuais baixos. Como que a gente pode viver intensamente esses momentos e não de maneira triste, literalmente. Nós temos as limitações que a Halakha coloca para a gente. Então, você não faz casamento, não faz festa, a gente não compra roupa nova nesse período. Tem o primeiro jejum, tem o outro jejum que vai ser em Tisha B'Av, mas a gente tem que buscar alegrias mais profundas. Por exemplo, agora é um momento que, dentro do possível, a gente deve estudar as leis do Beit HaMikdash, já avisando que em breve Deus vai dar para a gente de novo o templo. A gente deve buscar terminar livros do Talmud. Cada vez que você termina um livro do Talmud, isso é mais nos 9 dias. Tá? Cada vez que você termina um dos livros do Talmud, é uma alegria muito grande. Teoricamente, poderia até se comer carne, que nos 9 dias é proibido. Mas o Rebbe fez uma campanha de tentar se terminar um livro, cada dia outra pessoa, né? Um livro do Talmud é um grande trabalho, não é um livro que você pega e lê 500 páginas num dia de algum livro de histórias. Então, terminar isso e fazer uma alegria ligada com a Torá. Então, nunca a gente está no baixo, literalmente. São momentos de mais, talvez, seriedade, mais foco, mas aproveitar esse momento para uma alegria mais íntima, uma alegria mais, talvez até contida, mais focada nesses momentos. Certo? Ok. Então, a Mishnah traz para a gente que nesse dia, aconteceram 5 episódios. Eu vou falar 2 deles. O primeiro episódio foi que Moshe Rabbeinu desceu da montanha e viu o povo fazendo o pecado, o bezerro de ouro, e ele foi lá e quebrou as tábuas. Muitos anos depois, nessa mesma data, os romanos quebraram as muralhas de Jerusalém, invadiram e começaram a fazer, Deus nos livre, destruições, até que no dia 9 de Av, 3 semanas depois, queimaram o templo. Voltando para o deserto, o que mais aconteceu nessa época, no dia 9 de Av, foi quando os espiões voltaram e falaram mal de Israel, e Deus falou, olha, já que vocês choraram à toa, agora eu vou dar motivo para vocês chorarem. E nesse dia de Tisha B'Av, que é assim o ápice dessas 3 semanas, a primeira história foi essa no deserto, mas ela que deu margem, deu abertura para que o primeiro templo, o segundo templo, acontecesse a destruição nesse mesmo dia. Ok? Até aqui está tudo claro? Dia 9. Dia 9 de Av, isso.
Então, como a gente está entrando nessas 3 semanas, eu queria então explorar um pouquinho melhor como que a gente deve enxergar e como a gente deve, qual é a energia, qual é o espírito desses momentos. A gente conhece o espírito de Purim, o espírito do Shabat. Qual o espírito dessas 3 semanas? Então, primeiro, acho que o Rabino Malovani já deu aula sobre as limitações que a gente tem nesse período, nessas 3 semanas, limitações em relação à festa, como eu falei, roupas novas, tem mais detalhes, cada um deve estudar, qualquer coisa eu posso depois indicar. Agora, vamos tentar entender o que está acontecendo aqui. O que a gente está... Estou triste porque eu não vejo o Beit HaMikdash, para mim não faz falta nenhuma. Eu, Baruch Hashem, não estou sentindo falta nenhuma das vacas ou dos carneiros serem abatidos lá no Beit HaMikdash. Você concorda comigo? Não é isso que está faltando, aparentemente, na tua vida. Todo dia a gente fala, Shei Bene Beit HaMikdash, que o Beit HaMikdash seja destruído. Beit HaMikdash não tinha ar-condicionado. Sequer tinha cadeira para sentar. Então, não sei o que você está tanto querendo do Beit HaMikdash, que você está com tanta vontade que Deus reconstruiu o Beit HaMikdash. Então, vamos entender qual é o espírito desse momento para a gente poder apreciar melhor o que é o Beit HaMikdash e onde a gente está. Então, esses dias eu ouvi da minha esposa uma anedota muito bonita, que quando, depois que o homem subiu para a Lua, perguntaram, bom, chegamos até a Lua, não encontramos nada, né? Mas tudo bem. Qual é o próximo? Qual é o próximo lugar que a gente quer ir? Marte, né? Estão falando de Marte. E depois de Marte, Vênus, Saturno, Urano, aonde você quer chegar? Então pensaram, vamos chegar na estrela mais próxima. Qual a distância da estrela mais próxima? 8 bilhões, sei lá. Sol. Alguns anos-luz. O Sol não dá para chegar. Mas a Alfa Centauro, eu não sei, você pode pesquisar no Google aí, você vai saber melhor que eu. Alguns anos-luz, certo? Então, para quem não vai na velocidade da luz, são algumas centenas de anos. Bom, para fazer esse plano, você precisa ter alguém que vai ter essa longevidade. Você consegue? Não vai ter. Então, você precisa levar para lá um casal, dar para eles já as condições, para, quem sabe, o filho ou o neto dele alcance lá. E depois que fizeram os planos, chegaram na conclusão que não vai funcionar. Mesmo que tenhamos toda a tecnologia do mundo para dar as condições de chegarmos lá, não sei o que está procurando lá, mas vai ter um problema muito grave. Porque o filho ou o neto que nascer dentro dessa espaçonave, de repente o pai dele fala, olha, tem um planeta Terra. Tem o quê? Planeta Terra. O quê? Aquela bolinha de ping-pong? Você está brincando comigo. Né? Minha quinta filha nasceu dentro do Covid. O universo dela se resumia na minha casa. Talvez lá embaixo no pátio para brincar. Ela não sabia que existia um mundo lá fora. Então, eles, de repente, vão ficar olhando, olha, peraí, você está aqui com radiocomunicação, falando com o planeta Terra, e eles falam para você, vira para a direita, vira para a esquerda, aperta aqui, come isso, não come aquilo. Sabe o quê? Para de mexer a paciência, não sei quem é você, desliga esse microfone e deixa eu fazer o que eu quero. O que acontece? No momento que eles perdem a comunicação com o planeta Terra, que tem a tecnologia e o conhecimento para direcionar eles, de repente eles começam a entrar em órbita. Eles começam a girar, se conectam em algum planeta aí, e quando você fica perto do planeta, você começa a entrar igual os satélites em órbita. E essa, na verdade, é o que acontece, essa anedota é o que acontece com a gente. A última vez que Deus falou com a gente, literalmente, foi 3.336 anos atrás, se não me engano, ano 2448. Estamos quase 5784, não sou bom de matemática, quem quiser faz a conta. Então, foi a última vez que a Hashem falou com a gente. E, de uma maneira talvez não tão direta, quando tinha o primeiro templo, Deus não falava com a gente, mas você ia lá, você praticamente via a revelação de Hashem. Haviam 10 milagres constantes. Então, como é possível que você está lá de pé, apertado, de repente você vai se ajoelhar, tem espaço para todo mundo? Só que era uma experiência, não só que tinha um espaço, para você conseguir viver esse momento, era uma experiência extraterrestre, uma experiência fora do comum. E a pessoa saía de lá, com certeza, energizada, espiritualizada. Isso dava para ele força para até ele chegar aqui na próxima festa. Passou o templo foi destruído. O templo foi destruído. Já não tínhamos mais isso. E aí chega
o professor de Torá, o rabino fala, olha, tínhamos um templo. Ok, templo. E que diferença faz o templo, não templo? As vacas, isso aqui não está fazendo falta na minha vida. É basicamente o que acontece com esse casal que tem o filho dentro da espaçonave, resumindo, e o filho nasce lá não conhecendo mais nada. Nós nascemos e estamos vivendo uma condição anormal. A condição nossa de estarmos fora da nossa terra, de não termos um rei judeu, de não termos o único objetivo de servir a Hashem, como eles tinham essa possibilidade na época do templo, não termos a oportunidade de fazer a maioria das mitzvot, isso é uma situação anormal. E eu dizer para você uma descrição técnica de como era o Beit HaMikdash ainda não é suficiente. Porque se aquela criança que nasceu na nave perguntar, bom, o que é o planeta Terra? Você fala, bom, lá tinha árvores, lá tinha... você começa a descrever os seres humanos, ele começa a imaginar, você até pode mostrar um vídeo para ele. Zé, não é isso. Ele não tá entendendo. Ele está feliz que Baruch Hashem ele tem lá a comidinha dele, ele tem lá o espaço dele de 3 metros dentro da espaçonave, e tá bom. Ele não conhece sequer o que significa o peso do seu próprio corpo. Gravidade. Não, você está me dizendo que tem um negócio que me puxa para baixo? Você está inventando. Sei, vou tentar imaginar uma coisa dessas. É o que acontece com a gente. Eu quero explicar realmente o que está faltando para a gente. Que depois de tantos anos no Galuta, a gente se acostumou com esse Galuta. A gente se acostumou com esse modo de sobreviver e não viver. E a gente acha que tá bom. Você pergunta para alguém se quer morar em Israel? Bom, deixa eu ver se os restaurantes lá são melhores do país que eu moro. Tem restaurante cachê? Ah, tem um pouco mais, talvez valha a pena. Foi o que aconteceu com 80% do povo no Egito. Exatamente. Eles ficaram, perfeito, ficaram 210 anos no Egito. Quando Moshe Rabbeinu fala, pessoal, vamos sair. Não acreditaram que iam sair. Muitos não acreditaram. E uns que acreditaram falaram, não vale a pena, vamos ficar aqui. E mesmo aqueles que saíram o tempo todo estavam gravitando para voltar para a espaçonave. Não é fácil. A minha filha, quando eu levava ela na casa da minha avó, no Covid, ainda de máscara, ela via a minha mãe, desculpa, a avó dela, ela chorava. Peraí, é tua avó. Sim, mas ela só viu talvez pelo telefone. Você vê ao vivo uma outra pessoa, não estou acostumado. Mas é tua avó, é a melhor coisa que você pode ter. Não, mas eu não estou acostumado. Então, essa ideia que a Hashem deu para a gente, a Torá, para a gente pelo menos ter esse guia, aquele contato com o planeta Terra, usando a parábola, da gente saber para onde ir, como ir, a gente não esquecer o nosso objetivo. Então, uma passagem bonita em relação ao Beit HaMikdash. O primeiro Beit HaMikdash ele foi construído pelo rei Salomão. Quem vem acompanhando nossa história, a gente está quase chegando no rei Salomão. Estamos aí no final da vida do David, logo vai entrar o Shlomo Hamelech. Ele construiu o Beit HaMikdash. Então, primeiro foi uma obra, em termos arquitetônicos, maravilhosa. Uma coisa que hoje seria bilhões, se não trilhões de dólares, que ele investiu em ouro, em prata, pedras maravilhosas para construir aquele templo. Então, com certeza, quem ia lá já tinha uma sensação, pelo menos, de uau, que bonito, sem falar nada de espiritual. Mas dentro do templo, você tinha o lugar mais sagrado, que é o Kodesh HaKodashim, que até hoje a gente frequenta lá perto, é o Kotel. O Kotel está exatamente, o final do templo era o Kodesh HaKodashim, nós estamos do outro lado. E esse lugar era o lugar de maior conexão com Hashem. O ponto de comunicação com Hashem era nesse local. O Kohen Gadol entrava apenas uma vez por ano, um dia no ano que ele entrava lá, e ele fazia um serviço a Hashem do incenso, e lá era uma experiência completamente fora do comum. A gente já falou várias vezes que lá você tinha dentro o Aron HaKodesh, aquele Aron HaKodesh que ele não ocupava espaço. Era um objeto físico que não respeitava as leis da física. Porque se você medisse de um lado até o outro, você tinha 20 amot, vamos supor, 10 metros, e se você medisse até o Aron de um lado e até o Aron do outro, tinha 10 e 10. Ou seja, o próprio Aron estava lá, mas ele não ocupava do espaço desses metros. Ele não tirava dessa metragem. Então, não dá para, não adianta pensar. Você não vai conseguir, na tua cabeça, você não vai conseguir imaginar, não dá. É impossível. Ou seja, lá é o local da interface entre
o mundo físico e o mundo espiritual. E um não anula o outro. Você tinha o físico, tinha lá a Torá. E ao mesmo tempo, você não tinha. A gente não consegue, mas o significado disso é mais importante. Não é para você ficar imaginando como que era, que media, mas não media. É o significado que existe um local aqui na Terra, que é o ponto de partida, onde nossas filót batem lá e sobem. Lá é o local de comunicação, de maior comunicação entre céu e terra, entre espírito e matéria. Lá que se concentra, na verdade, o nosso objetivo. O objetivo nosso maior aqui é a gente conseguir transformar esse mundo num lugar mais espiritualizado. Transformar a nossa vida com um pouco mais de luz. Lá se tinha um núcleo disso. De lá se tirava, de lá vem, na verdade, essa luz. Parece muita teoria que eu estou falando. Então, eu vou dar um exemplo, coisa bonita. O rei Salomão, quando ele construiu o templo, e ele ia colocar essa arca, ele tinha a diretriz de Hashem exatamente onde, como construir, etc. Ele já construiu embaixo desse local chamado Kodesh HaKodashim, o lugar mais sagrado. Ele fez escavações para um dia, lá na frente, ele já sabia que o templo iria ser destruído. E, antes dele ser destruído, que essa arca sagrada pudesse ser guardada lá. Isso que ele fez. Então, já no projeto dele, ele já fez esse local. Passaram-se muitos anos, o rei Yoshiao, ele percebeu já que o templo estava prestes a ser destruído, 420 anos depois, e ele então colocou lá a Arca Sagrada, e a Arca Sagrada se encontra lá até hoje. Pergunto a vocês, o rei Salomão sabia, se ele sabia que ia ser destruído, provavelmente ele também sabia quando, mais ou menos, pelo menos ia ser destruído. Se você precisa fazer algo provisório, algo para você poder escapar, por que você já precisava fazer na construção? É até uma coisa triste. Você está construindo já avisando que vai ser destruído? Vamos construir. Eu vou te dar uma orientação. Se algum dia você vê que está para ser destruído, faz aqui, olha, cava aqui, faz um quartinho a mais. Eu não preciso, na hora que eu vou construir o templo, já prever a destruição e fazer. Você não quer isso? Não é um airbag que você coloca no carro, se bater, aí ele explode. Não, é como se fosse deixar já o airbag aberto. Porque se bater... Não, peraí. Deixa aqui escondido. Não precisa já prever. Não aconteceu. Então a pergunta é por que ele já colocou, ainda no Beit HaMikdash, que é um lugar de luz, um lugar de alegria, um lugar que as pessoas se reuniam, ele já fez isso lá. E o Rebbe deu uma explicação muito bonita, que ele falou o seguinte: Galut, que é o exílio que a gente está usando a anedota que a gente falou, o filho que nasceu dentro da nave e não conhece o mundo lá fora, não é apenas uma situação acidental. A nossa situação já era prevista. Quando aconteceu o 7 de outubro? Para a gente é uma surpresa muito grande. É um choque muito grande e não é para deixar de dizer. Mas quando a gente começa a encontrar na Torá os guias para como a gente lidar nesse momento, ou quando a gente saiu um livro agora, o Galut de Ishmael, que você já vê que tudo isso já estava, infelizmente, previsto. Então você fala, bom, é ruim, é péssimo, mas ainda assim eu tenho que continuar caminhando. Ainda assim, é um percalço no meio do caminho que já estava previsto. Se já estava previsto, eu não sabia, eu me surpreendi. Mas não por isso eu vou me paralisar. A Torá é aquele rádio de comunicação que quando você ficou preso lá no meio, ele vai te dizer, olha, é para cá, é para cá, é para cá, já te ajuda. Te ajuda não. Ele te diz que, na verdade, eu já sabia que isso ia acontecer. Eu sabia que ia ter turbulência. Quando você tiver turbulência, se acalma, respira fundo, avisa todo mundo, pessoal, tá tendo turbulência, coloca o cinto de segurança, tá sob controle. É uma turbulência pesada. Mas se você sabe e você tem o meio de comunicação, você já tem para como continuar caminhando. E se você já sabe que isso já foi previsto, Hashem, Akadosh Baruch Hu, é aquele que foi, é e será, controla todo mundo, tudo que acontece nos seus detalhes, por mais difícil que seja para a gente sabe que ele está nos guiando. Isso, infelizmente, a gente não sabia, mas fazia parte da nossa vida, faz parte da nossa missão. Então, você tem que continuar seguindo as ordens e marchar adiante. Você não pode, no meio de uma guerra, falar, não, tomei um tiro, desisto. Você vê os caras que vão para casa, infelizmente, tomam um tiro, se recuperam e direto voltam para frente de batalha, sem medo.
sem medo não, com muita coragem. Com medo, mas com muita coragem. Então, sabendo de antemão que isso já estava previsto, te dá uma calma. Nada é uma surpresa. Quando você vê, imagina você está no avião. E aí o piloto fala, estamos numa turbulência, não sei o que fazer. Se o piloto fala, não sei o que fazer, você já sabe o que fazer. Vou tentar pular pela janela, não sei. Não vai conseguir abrir. Se ele não sabe, imagina eu. Você fica perdido. Se você não tem a pessoa que deveria estar dando orientação, então minha esposa sempre traz esse exemplo em relação a nós como pais. Se a gente demonstra medo, insegurança, os nossos filhos, opa, papai não sabe o que fazer, papai ficou bravo, papai perdeu a cabeça, então nós, para onde vamos? Respira fundo, fala, olha, uma turbulência, está sob controle, se tá ou não tá, não sei, mas você fala que está sob controle de Hashem, né? Se acalma e mostra que podemos continuar caminhando. Quem estiver lá, pelo menos vai ter um pouco mais de tranquilidade. Vai segurar mais forte o cinto, como se fosse que adianta, né? Aqueles videozinhos lá do escorregador, tão bonitinho, tão fofinho, aquelas pessoas pousa na água, desce lá bonitinho, tá tudo certo. Maravilhoso. Então, a criança fica imaginando que é assim que funciona. Tudo bem, mas a gente está sendo pilotado por Hashem. E quando Shlomo HaMelech, então, voltando agora à Arca Sagrada, quando ele fez o templo, ele já fez essas escavações, porque, na verdade, não é acidental, apesar de que é muito triste o que aconteceu, que o templo foi destruído. Já estava previsto que ele ia ser destruído. E Deus ele já previu e falou, olha, vão ter turbulências. E eu já coloquei aqui o cinto de segurança, já está projetado dentro da nave espacial para você conseguir lidar. Não é agradável, não é legal. Talvez foi por erros que o piloto lá cometeu em algum momento, mas eu já sabia que ele ia cometer erros. Então você tem aqui o cinto de segurança para você poder continuar marchando. O templo destruído não é o que a gente gostaria, mas já estava previsto. Por isso, a arca sagrada ela não foi realocada porque vieram destruir o nosso templo. Ela está exatamente no lugar que já estava previsto para ela. Tem hora que ela está em cima, tem hora que ela está embaixo. Mas embaixo não é menos sagrado, não é menos importante do que ela estando em cima. Resumo, o momento do Galut já estava previsto. O templo foi construído também com esse pensamento. O que isso muda para nós? O Beit HaMikdash, ele representa a nossa conexão com Hashem. Por que é tão importante a gente falar das vacas, dos bois, etc. Eu olhando para os bois e as vacas, é igual você querer descrever para uma pessoa, para um cego, as cores. Você está vendo uma parte muito pequena, esse sacrifício era algo dentro de, imagina se você fizesse o sacrifício, de repente vem a Shekhinah, a presença de Deus, com um fogo celestial no formato de um leão e consumia teu sacrifício. Não estou falando, que legal, 3 dimensões, negócio que bonito aqui. Não, não. Você vai sentir a presença de Hashem, que até os seus olhos poderiam ver uma forma de um leão. É uma elevação espiritual tão grande que o fator técnico ele era quase que irrelevante. Quase que muito pequeno perto de tudo aquilo que acontecia. Então a gente não tem noção. Então a gente está tentando descrever as cores para aqueles que nunca enxergaram. Então você lê do Beit HaMikdash, você lê como que era o templo, a gente lê todos os dias a descrição técnica de como se fazia o Korbanot, mas está muito longe do que de fato acontecia naquele momento. Mas tudo isso já estava previsto. E o que significa? Se lá é o ponto de comunicação entre o planeta Terra e o planeta espiritual, entre o físico e a matéria, Hashem, quando mandou construir o templo, ele falou, construam o templo que eu vou morar em vocês. Nós também temos o templo dentro de nós. E cada um de nós passa por momentos de altos e baixos. Cada um de nós, de uma maneira, na nossa história, tivemos momentos de altos e baixos, e cada um, na sua vida, tem altos e baixos, e cada dia você tem altos e baixos, e se bobear cada hora, você também tem altos e baixos, se bobear cada segundo, você também tem altos e baixos, e a gente vive nessas ondas, tentando surfar, tentando sobreviver. Na hora que a gente tem a confiança, e a gente sabe que isso já estava previsto. É o mesmo Aron HaKodesh. Quando 67 eles entraram, libertaram Jerusalém, e foram lá no Kotel, aqueles soldados
que muito provável, parte deles eram agnósticos, esquerdistas, não acreditam em Deus, mas chega naquele muro, começam a chorar. Estava com saudades desse muro? É um muro. Mais um muro. Legal, conquistamos, legal, mas aqui você chora? Teve outros lugares que a gente conquistou naquele dia, ninguém chorou. Lá tem uma santidade presente até os dias de hoje, intocada. A presença de Hashem continua nesse mundo tanto quanto era naquela época. Nós que não enxergamos. Mas saber que está lá, saber que dentro de nós, a mesma coisa, a gente tem o contato com Hashem igual era antigamente, só que talvez eu não sinta tanto, isso dá para a gente a confiança de continuar. Saber que estamos ainda continuando o mesmo legado de Avraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe. Tanto é que os nossos inimigos nos odeiam tanto quanto. Passou muitos anos, o ódio continua igual, independente do teu nível de observância. Então, a nossa Neshama, o nosso Arona Kodesh está preservadíssimo. Às vezes, você olha para uma pessoa e fala, o templo está destruído. Queimou, não tem nada. Essa pessoa não tem nada. Cadê a Kedushá? Cadê a moral? Cadê a ética? Cadê a santidade? Você olha por cima, realmente às vezes está destruído. Vem aqui o Shlomo Melech e diz, a parte superficial está destruída. Concordo com você. Mas lá dentro, o âmago, a Neshama, o Arona Kodesh, continua exatamente no lugar que já estava previsto para ele ficar. O Arona Kodesh tem o quê? A Torá. A Torá é esse guia que realmente permite que a gente vai, a cada dia, acessar mais o nosso interior. Mashiach chegar significa que o templo, até em cima, você vai conseguir enxergar. Você vai olhar para aquela pessoa que você fala, esse cara, né? Faz aquela cara, Marcelo. Isso, exatamente. Esse cara, você vai ver, você não vai precisar escutar que o rabino está querendo te convencer que no fundo era uma pessoa boa. Você vai ver no raso também que ela é uma pessoa boa. Você vai conseguir enxergar que aquela pessoa conseguiu manifestar o seu bem em todas as áreas da sua vida. Essa é a Neshama do Yehudi. Essa é a Neshama que está preservada desde o momento que Hashem nos trouxe aqui para esse mundo. Essa Neshama está preservada. Então, qual que é o nosso papel? Cada dia colocar mais um tijolinho nesse templo. A gente fala, a gente quer reconstruir o templo. O que eu estou dizendo? Eu quero manifestar na minha vida aquele meu potencial infinito de conexão com Hashem, aquela minha confiança, aquela minha alegria, aquela minha disposição, tudo de bom e do melhor. Isso é Mashiach. Porque Mashiach representa, é uma pessoa que ele representa que nós conseguimos expressar dentro de nós o Beit HaMikdash, a Arona Kodesh, a Torá, que está guardada dentro de nós, a nossa Neshama. Então tudo funciona. O Beit HaMikdash é uma reprojeção daquilo que temos aqui dentro de nós. E se o templo não foi construído, é porque eu ainda não consegui me reconstruir por inteiro. Então, voltando só um minutinho, nessas 3 semanas que a gente fala da destruição do templo, e infelizmente a parte superficial está destruída. E a gente, então, também tem que procurar o quê? Uma alegria, como eu falei no início, mais profunda. A alegria exposta você não vai ter. Agora a gente não pode fazer casamentos, etc. Mas é a oportunidade que você tem nessas 3 semanas de você não focar no externo, de você focar naquilo que realmente importa, naquilo que verdadeiramente traz para a gente alegria. Eu falei terminar um tratado do Talmud. É isso que deve trazer alegria para a gente. Casamento é bonito, aniversário é legal, tocar música é legal, mas a verdadeira alegria nossa é daquilo que é eterno. É aquela tua conexão eterna com a Hashem. Então, essas 3 semanas, superficialmente, são semanas tristes. Internamente, é uma oportunidade de maior revelação de Hashem. O povo de Israel é comparado com a lua. O sol se compara com os outros povos, a gente se compara com a lua. Eles contam pelo sol, a gente conta principalmente pela lua, mas também pelo sol. Mas o que significa? Nós temos altos e baixos. A lua, ela tem hora que ela está cheia, tem hora que ela está vazia, que ela está escura. Quando a lua está escura, totalmente escura, o que está, na verdade, é quando ela está mais próxima do sol. Para nós, ela está escura. Na verdade, ela está mais iluminada nessa hora. Quando que você enxerga a lua? Quando ela está do outro lado, e aí ela consegue refletir o sol. E aí você aqui de baixo, você enxerga, lua cheia. Na verdade, a lua está mais cheia quando ela está escura. Você que não consegue enxergar. Esse é o povo judeu. Então, dentro do Galut, como um todo, não só essas 3 semanas, é a oportunidade que a gente tem de olhar para dentro. Quando você ia no Beit HaMikdash, você ia ver, você ia assistir um show. Deus se revelava para você. Aí é fácil. Eu gostaria de ter essa facilidade, não estou negando, seria muito melhor. Mas é a oportunidade agora que não temos o superficial de você aproveitar e agora poder focar no teu interior.
Isso é a essência daquilo que a gente está vivendo. Essa é a essência do Galut. Galut, a gente pode olhar para o mundo, está uma catástrofe, o mundo está acabando, e a gente pode ler jornal todos os dias, ou a gente pode estudar a Torá todos os dias. E começar a olhar para o mundo com esse olhar. E esse é o objetivo, Baruch Hashem, falei no início, hoje é o 10º shiur que vai para o ar, se Deus quiser. E o intuito de tudo isso é permitir que a Torá esteja acessível a todos. E que cada um possa colocar um pouquinho cada dia esse óculos e olhar a notícia, se é que você lê a notícia, um olhar positivo. Olhar o que está acontecendo para você olhar para o interior. Toda notícia ruim, Deus nos livre, se você olhar um pouco mais fundo, você vai ver que pelo menos tem uma mensagem para você do que não fazer. E a gente tem que parar de focar no superficial. A gente tem que olhar na Torá e com essa visão, com esse olhar, conseguir olhar para o mundo. Se a gente olhar dessa forma, a gente vai enxergar o coração do outro, a gente vai enxergar a Neshama do outro, a gente vai enxergar o mundo como um todo, que ele está no lugar melhor, está caminhando mais próximo do seu objetivo, e é isso que a Torá nos permite. Se você vive dessa forma, para você Mashiach já chegou praticamente. Não por completo, porque ainda é só para você e não para todo mundo. Isso é Mashiach. Você conseguir enxergar o Aleph, Hashem Echad, em todas as áreas da sua vida. Golá, Geulah, exílio e redenção, só muda uma letra. Vai estar tudo igual. Só que você vai poder enxergar o Beit HaMikdash, a Torá, a alma completa que está no mundo, que está em você, que está em todo lugar. Isso é Mashiach, e eu espero que Hashem falou para Mashiach falou para o Baal Shem Tov, ele perguntou quando Mashiach vai vir, ele falou quando os seus ensinamentos estiverem espalhados por todo lado. Então, espero, Baruch Hashem, continuar sempre ensinando e que Hashem dê saúde a todos, que a gente possa continuar aprendendo, mas, como a gente fala, lishmoa, lilmot, lamed, lishmor, vilasot, escutar, aprender e aplicar os ensinamentos da Torá. É isso que Hashem quer da gente, e Bezrat Hashem, que a gente possa colher os frutos de tudo isso com a vinda de Mashiach, que enquanto Mashiach não chegou, nosso trabalho não terminou, falta um pouquinho ainda para a gente chegar no Alfa Centauro, mas, Bezrat Hashem, em breve a gente vai chegar com a vinda de Mashiach. Fala, Marcelo. Eu queria falar o seguinte, esse